E aí, vamos fazer uma viagem no tempo hoje? A gente vai voltar lá para a Grécia Antiga para tentar entender algumas das maiores perguntas que a humanidade já se fez. São as ideias, sabe? Aquelas que basicamente construíram o nosso jeito de pensar aqui no Ocidente. Então, bora mergulhar nisso? Olha só essas duas perguntas. Parecem simples, né? Mas foram elas que deram o gás para séculos e séculos de debates e de investigações. A busca por essas respostas é o que nos leva, assim, direto para o coração da filosofia grega. É o ponto de partida de tudo. Para a gente entender como tudo isso começou, a gente precisa olhar para um momento chave, lá no século V a.C. Foi ali que a filosofia deu tipo um giro de 180 graus. O foco mudou de uma maneira radical mesmo. Então, antes dessa virada, a galera olhava para as estrelas, para o universo. A pergunta era sobre a origem do cosmos, de onde tudo veio. De repente, pá! O foco vira para nós, para os seres humanos. As perguntas passaram a ser sobre a vida, sobre ética, sobre como a gente pode viver melhor em sociedade. E aí, com esse novo foco na gente, surge o primeiro grande embate de ideias. De um lado, os sofistas, que eram os mestres da retórica, da arte de convencer. Do outro, Sócrates, um cara que saía por aí questionando tudo e todo mundo. E a grande briga entre eles era sobre a própria natureza da verdade. Essa frase aqui do Protágoras é o resumo perfeito do que os sofistas pensavam. Eles ensinavam a galera a argumentar bem, a convencer. E isso era uma ferramenta super poderosa na democracia de Atenas, né? Para eles, o que importava mesmo era a persuasão. Não existia uma verdade única e universal. E aqui está o grande choque de ideias. Para os sofistas, a verdade era relativa. Cada um tem a sua, depende do ponto de vista. É tudo uma questão de interpretação. Já o Sócrates, ele acreditava no completo oposto. Para ele, a verdade era uma só, absoluta, universal, e o nosso trabalho era usar a razão para encontrar essa verdade. Tá, mas como é que o Sócrates fazia para buscar essa verdade? Ele não chegava dando resposta pronta, não. Ele fazia perguntas. O método dele tinha duas partes. Primeiro, a ironia, que era para mostrar para a pessoa que, na real, ela não sabia tanto assim quanto achava. E depois vinha a maiêutica, que é genial. Ele dizia que era como um parteiro, ajudando a pessoa a parir as próprias ideias, a chegar a uma conclusão lógica por conta própria. Agora a gente vai para o aluno mais famoso de Sócrates, Platão. Ele pegou as ideias do mestre dele e levou para um outro patamar. Ele criou uma teoria completa sobre a realidade, uma teoria que até hoje deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha se perguntando: o mundo que a gente vê é real mesmo? Bom, para Platão é como se existissem dois mundos. O nosso, esse que a gente toca e vê, é o mundo sensível. Ele é cheio de falhas, está sempre mudando, é passageiro, é só uma cópia. O mundo de verdade mesmo é o mundo inteligível, o mundo das ideias perfeitas, que nunca mudam, são eternas. Pensa assim, a cadeira onde alguém está sentado agora pode quebrar, mas a ideia de cadeira, o conceito perfeito, esse dura para sempre. E para explicar isso, Platão criou a famosa alegoria da caverna. Imagina só, um grupo de prisioneiros que passou a vida toda acorrentado dentro de uma caverna, olhando para uma parede. A única coisa que eles veem são sombras de objetos que passam atrás deles. Para esses prisioneiros, aquelas sombras são a realidade, é a única coisa que eles conhecem. Agora imagina que um desses prisioneiros consegue se soltar e sair da caverna. De início, a luz do sol ia doer nos olhos, ele não ia enxergar nada. Mas aos pouquinhos, ele ia se acostumar. Ia perceber a verdade, que existe um mundo de verdade lá fora e que as sombras eram só cópias, um reflexo muito pobre da realidade. Entenderam a ideia? A caverna é o nosso mundo, o mundo sensível. As sombras são as coisas que a gente percebe no dia a dia com os nossos sentidos. Sair da caverna é a jornada do conhecimento, a busca do filósofo. E o sol, lá fora, representa a verdade absoluta, o conhecimento máximo que está lá no mundo das ideias. Só que aí, o melhor aluno de Platão, Aristóteles, olhou para essa história toda e pensou: peraí, ele basicamente trouxe a filosofia de volta para a Terra, com os dois pés bem firmes no chão. Pois é, Aristóteles discordava do mestre. Para ele, não precisava ficar imaginando um outro mundo perfeito. A verdadeira essência das coisas está aqui mesmo, nesse mundo que a gente pode ver, tocar, observar. A verdade não está lá fora, num outro plano. Ela está aqui dentro de cada coisa que existe. Para explicar isso, ele usou dois conceitos, matéria e forma. Pensa numa estátua. A matéria é o mármore, o bloco de pedra bruto. A forma é o design, a ideia que faz aquele bloco ser, sei lá, a estátua de um herói. Para Aristóteles, no nosso mundo, matéria e forma não se separam.
E como as coisas mudam então? Para explicar isso, ele criou os conceitos de potência e ato. Uma semente, por exemplo, ela não é uma árvore, mas ela tem o potencial para se tornar uma. Ela é uma árvore em potência. Quando ela cresce e vira uma árvore de verdade, ela realizou seu potencial. Ela está em ato. É um jeito bem elegante de entender o desenvolvimento e a mudança que a gente vê em todo lugar na natureza. E para entender qualquer coisa de verdade, Aristóteles criou um sistema tipo um checklist, as 4 causas. Para entender uma estátua, você pergunta: 1. Causa material, do que ela é feita, mármore. 2. Causa formal, qual a forma dela, a de uma estátua. 3. Causa eficiente, quem fez, o escultor. E 4, a mais importante para ele, a causa final. Para que ela serve? Qual o propósito dela? Homenagear alguém, por exemplo. Bom, depois de Aristóteles, o mundo grego passou por umas transformações bem grandes. E a filosofia também mudou. Aquelas perguntas gigantescas sobre a realidade deram lugar a uma questão mais pessoal, mais urgente. Afinal, como a gente faz para ter uma vida boa e feliz? É aqui que entra Epicuro. E ele tinha um objetivo de vida bem claro: atingir a ataraxia. E o que é isso? Não é aquela felicidade de festa, eufórica. É uma paz profunda, uma tranquilidade na alma, um estado de espírito livre de medo, de preocupação, de qualquer perturbação. E como é que se chega lá? Epicuro dizia que a felicidade está no prazer. Mas calma, não é o prazer do exagero, da loucura. Ele defendia os prazeres simples, moderados, a alegria de uma boa conversa com os amigos, uma vida sem muitas ambições que só trazem ansiedade. O segredo para ele era a moderação e a busca pela paz de espírito. Ufa! Então, para a gente fechar, vamos repassar rapidinho essa jornada. A gente começou com os sofistas, dizendo que a verdade é relativa. Veio Sócrates e nos ensinou a buscar a verdade fazendo perguntas. Aí Platão nos levou para uma viagem entre 2 mundos. Aristóteles nos trouxe de volta para a realidade concreta. E por fim, Epicuro nos deu um caminho para a felicidade através do equilíbrio e da paz. E a pergunta que eu deixo no ar é: depois de mais de 2000 anos, qual dessas ideias parece mais presente hoje em dia? Será que a gente vive num mundo mais sofista, onde cada um tem sua própria narrativa? Ou num mundo platônico, sempre buscando um ideal? Ou num mundo aristotélico, focado na ciência? Ou será que todo mundo está mesmo numa busca epicurista por um pouco de tranquilidade? A resposta talvez esteja um pouco em todo lugar.